meus amigos, bom dia. Vamos lá, começando mais um domingão. Pra mim já começou mais ou menos há 1h30 atrás, né? 10 para 7 agora. Eu comecei a rodar 6h30 mais ou menos, mas levantei 5h50. 5h30, né, na verdade. Fiz a minha leitura diária, bebi o café. E logo cedo já presenciei ali atrás um acidente, né? Infelizmente, eu tinha acabado de pensar em alguns trechos aqui da rodovia 153, né, BR-153, em Goiás. Não só em Goiás, né, diversos trechos aí, onde tem partes críticas, né, nas nossas rodovias. Ali embaixo, por exemplo, é uma rotatória no buraco. É o encontro de pelo menos três rodovias aqui. Tem a 153, ela desce, contorna a rotatória e segue aqui onde eu tô agora. Tem uma via que vem do lado de lá e passa direto aqui também, ou curva à direita. Cruzamento de 4 vias, né? E todos os 4 cantos são descidas. Você desce, chega embaixo, se depara com a rotatória. É uma rotatória grande, espaçosa e tal, mas não deixa de ser uma curva, né? Uma curva acentuada. Lá em cima já tem uma placa de radar, 60 km, né? 60 km por hora, onde vai ajudar você a reduzir a velocidade. Ajudar não, te forçar a reduzir a velocidade. Ajudar a radar não ajuda, né? Se você não ajuda a frear o carro, essa é a questão, né? Ele não trabalha no carro, ele trabalha na mente do motorista, no sentido de que, se eu não frear, eu vou ser multado. Essa é a ideia. Então o cara vai reduzir para 60. Mas para você entrar numa rotatória, principalmente carregado com a carreta, você tem que estar a 20 por hora, no máximo. Se tiver mais que isso, você vai deitar. É quase de praxe, né? Uma rotatória igual aquela ali, no final de uma descida, não tem jeito. Infelizmente o colega desceu, não sei se ele desceu pela 153 ou pela outra rodovia, eu não me lembro agora, do lado ali. E veio acontecer uma carreta da Friboi, provavelmente carregada de carne, a carreta frigorífica, né? Ela não devia estar leve não, porque leve não tomba fácil assim não. Mas a gente fica olhando o seguinte: circulando pelas rodovias aqui, você vê vários pontos críticos que são os causadores de acidente. Não é muitas vezes culpa do motorista. O condutor tem culpa porque se ele souber que tem uma parte crítica ali, mesmo que a via libere 90 por hora para carro grande, ele souber que tem um trecho crítico ali, que se ele passar de 60 ele vai sofrer as consequências. Para que ele vai esticar 90? Né? Então a parte da culpa é dele. Mas se a pessoa não conhece a via e acha que por ter uma placa de 90 ali, inocentemente ele pode andar a 90 e dá de cara com um buraco, com murundu, né? Aqui tem muito disso. É uma via privatizada, onde tem bastante buraco e bastante remendo. Tem trecho que tem mais remendo do que asfalto. Se você tirar aqueles remendos todos, pudesse somar as massas dele e fazer um tapete, daria para pavimentar aí 50 metros, né? E é um absurdo, porque você está pagando pedágio, mas aqui não se está discutindo, né, questão do legal aí. Infelizmente o governo humano, não é o governo X ou Y ou Z. O governo humano é falho, ele não foi feito para governar. O ser humano não foi feito para governar, essa é uma ideia. Está na Bíblia isso. E quem é cristão não pode discordar da Bíblia, né? De maneira alguma. Ele pode discordar da maneira como ela é ensinada, mas não do que está escrito ali tete a tete. Muitos cristãos levantam a ideia de que o ser humano manipulou a Bíblia. Tá, suponhamos que ele tivesse manipulado, mas se você encontra alguma coisa ali que a sua consciência vê que é o correto, não existe por que você dizer que foi manipulado. Se você estudou a Bíblia que você tem e ela de ponta a ponta não se discorda um trecho do outro, não tem discrepância, é um bom sinal. E na Bíblia diz
que o ser humano não foi feito para governar. O nosso governante é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Debaixo de um governo justo dele, com certeza, as coisas não aconteceriam dessa forma aí, né? A gente teria condições de ir e vir com segurança, isso sem sombra de dúvidas. Mas não é assim que funciona. Aí soma a nossa imperfeição ao conduzir, soma a imperfeição ao digamos assim, ao construir a pista, né? E soma a imperfeição também de quem projetou, muitas vezes interessado em lucrar, deixando aí de pavimentar um acostamento, fazendo um acostamento com rebaixo, deixando aí de fazer uma pintura na pista, deixando de sinalizar de alguma forma. Infelizmente somam-se todas essas falhas, né, por assim dizer, e culminam no acidente, que eu vou deixar, vou juntar, né, com esse vídeo aí, um pequeno vídeo da carreta tombada ali, para vocês verem a proporção da situação. Quando eu cheguei a perceber que a carreta estava tombada dentro da rotatória, é que eu comecei a gravar. A câmera já fica ligada aqui, eu plugo o celular e deixo ele plugado no suporte, e aí numa ocasião daquela ali eu só dou play. Então foi mais ou menos o que eu fiz ali. Mas infelizmente não é o primeiro caso, nem vai ser o último, né? Esses dias que eu tenho estado aqui no estado de Goiás, rodando Goiás, Minas e quase Mato Grosso, fui esse final de semana, tenho visto bastante coisa difícil, assim, acidente, carro pendurado na beira de barranco. Ontem mesmo vi um capotamento, um carro capotado lá encostado no barranco, carro pequeno. O pessoal aqui exagera na velocidade, não aqui só, né, em qualquer lugar, mas aqui, pelo fato da pista ser muito reta, o relevo, né, muito reto, o pessoal extrapola. E o poder financeiro das pessoas também sobe a cabeça, né? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho um carrão que vai até 300 por hora, e aí eles querem colocar esses 300 por hora em cima dessa pista aqui que eu falei, cheia de imperfeições, né? E aí acontece, infelizmente acontece. Agora a ideia principal que eu quero deixar aqui é o seguinte: a gente não precisa ficar criticando governo X ou governo Y, ou governo de tal país ou do nosso. Basta que a gente saiba que o ser humano não foi feito para governar. E quem apoia governo humano está indo contra o arranjo de Deus. Assim como Israel fez quando exigiu que fosse ungido o primeiro rei lá na época, onde Samuel, por concordância de Deus, mas não que Deus quisesse isso, ungiu Saul como rei, o primeiro rei da nação de Israel. E aí, né, desde lá para cá, todos, né, na terra, incluindo o povo escolhido de Deus, tiveram reis humanos, e que infelizmente vem governando, como Salomão mesmo escreveu em Eclesiastes, né, para o prejuízo da humanidade, prejuízo do próprio homem, né? Um escraviza o outro para ter o lucro. E é o que a gente tem visto, tem passado, tem notado aí a quantidade de pessoas debaixo de ponte, a quantidade de pessoas sem casa. Pro lado de cá, eu tenho visto muita invasão, porque as margens da rodovia, até chegar à propriedade, ela tem uma área de escape que o DER delimita como área da União. É um espaço ali que fica reservado à ampliação da pista futuramente, se caso necessário, e vai geralmente até a rede elétrica. A rede elétrica costuma andar vizinha à rodovia, e nesse trecho aí as fazendas, elas não podem tomar posse, os fazendeiros não podem tomar posse, e aí eles cercam a parte de lá, e alguns plantam algumas coisas aqui simplesmente para ocupar a área, para evitar esse tipo de invasão, né? Mas a gente tem visto muita invasão, e casinhas mesmo, casinha não posso chamar aquilo de casinha, é igual a caverna, né? Igual um casulo, de lona plástica e pedaços de recicláveis, né? Pedaço de plástico, pedaço de lona, pedaço de madeira, pedaço de PVC, resto de móveis, tudo aquilo que você pode imaginar para poder confeccionar as casinhas. E aí de fora a fora fica similar a uma favela, na beira da pista. Aí você vê a diferença social que existe. Mais adentro ali, o fazendeiro, uma pessoa milionária que tem um maquinário que custa milhões. Não que isso seja errado, tá? Deixa bem claro. E não
condenar alguém por ter bens, mas sim a questão aqui que está sendo levantada é a questão de equilíbrio. Debaixo do governo humano não é equilíbrio. Enquanto do lado de cada cerca tem gente passando fome, necessidade, não estou julgando também que essas pessoas estão nessa situação porque buscaram, porque não querem trabalhar, porque são preguiçosas, nada disso. Mas sim, as pressões em cima de cada cabeça fazem a pessoa agir de formas diferentes, né? Às vezes o fazendeiro lá, debaixo da pressão, faz ele trabalhar mais e render mais. Às vezes quem está lá de cada cerca, debaixo da pressão, faz ele se embriagar, meter a cara na droga, para tentar se aliviar das dores, porque não vê esperança, não vê expectativa debaixo desse governo, né? Quando eu digo desse do governo, não é governo humano, não é governo de X ou Y, é governo humano, beleza? Então assim, não cabe, não dá mais pra gente suportar. As pessoas estão, como diz a Bíblia, elas vão ter que reconhecer que somente o governo de Jeová, o Criador, Pai de Jesus Cristo, é que vai acabar com esse tipo de coisa. A injustiça social, a injustiça de todos os modos, né? A doença, o envelhecimento, a morte, assim dizer, vem trazendo tanto sofrimento, e o fim da maldade, que é o que todo mundo espera, né? Eu acho que as pessoas boas, seja lá no que elas acreditam, elas não veem a hora de se ver livres da maldade. As pessoas procuram se esconder do ambiente rude e aquele ambiente que traz agressividade, né? Expressa agressividade. Eu acho que por mais que elas não tenham religião, ou até ateus, né? Agnósticos e por aí vai, elas buscam um ambiente tranquilo para viver. Está intrínseco, está no coração do ser humano, beleza? Mas eu vou pausar por aqui, é só um desabafo, e vou postar juntamente com um videozinho ali da carreta tombada ali, que é só mais uma, né? Sei que durante o dia a gente vê muitas outras que a gente não filma, a gente não fotografa, alguns acidentes com vítimas fatais, infelizmente, e a gente só observa e fica chocado. O coração dói, porque você sabe que ali é uma família, independente de quem causou o acidente, por quem foi, a família fica, a família sofre. Às vezes é um provedor da família que morre ali, né? Então vai gerar dificuldade financeira ainda para quem fica. E fica aí uma reflexão para quem anda pelas rodovias, independente do que você tenha, do patrimônio que você tem, independente se a pista é reta, é bonita, chama para correr, abre o olho, olha pela consciência. O seu veículo foi construído por mãos humanas. Por mais que ele tenha sido montado por máquinas lá, as máquinas foram construídas por humanos, e humanos têm falhas. É tanto que de vez em quando eles convocam veículos para recall, para dar uma reaperto, um reajuste de algumas coisas. Isso deixa claro pra gente que tem falhas. Então não corra não, amigo. Procura segurar. Ande de acordo com a velocidade da via, ou até mesmo menos que isso, de acordo com a sua consciência. Você vai saber julgar como motorista, julgar uma situação de risco. É só você ser mais observador. E cuide mais da vida do seu próximo, daquele que está ali com você na via. Amadureça isso na sua consciência. A sua família te espera em casa, a família do outro também. Muitas vezes a pessoa do outro lado do volante ali, do outro veículo, não acordou bem, ela está cheia de problemas. Às vezes ela vai te afrontar, vai fazer com que você perca a sua paciência, vai fazer até mesmo com que você aflore aquela agressividade dentro de você, que é natural da nossa imperfeição humana. Ninguém gosta de passar por injustiça, nem ser coibido a fazer aquilo que não quer. Então muitas vezes o cara te fecha no trânsito, segura o carro na sua frente, procura te fazer raiva. Respire fundo. Não conte até 10 não, se precisa conte mais. Reduza, tira o pé do acelerador, espera a outra pessoa ir embora. Procure não discutir. Eu falo isso pra vocês aí no vídeo, mas procuro amadurecer isso na minha mente, para que eu possa praticar isso também. Por isso que eu tô gravando aqui, porque serve pra mim, serve como freio, serve para que eu lembre que a mesma coisa que eu falo para outros eu devo praticar, né? Isso me ajuda muito. Eu sou instrutor de trânsito e
todo dia, como eu trabalho com carreta, trabalho com caminhão, eu tento todos os dias praticar aquilo que eu ensino. E luto contra as minhas imperfeições para que eu consiga fazer isso também, né? Não é fácil. Não é nada fácil. Às vezes a necessidade faz a gente acelerar mais do limite. A urgência que a empresa tem em levar o produto até o cliente faz com que a gente venha andar além daquilo que a gente precisa. O cansaço físico, às vezes, ele é forte, ele é pesado, ele te surra. O seu corpo pede para dormir e você, para querer fazer produção, querer que a empresa que você trabalhe tenha, digamos assim, prosperidade, continue prosperando financeiramente para pagar o seu salário dos colegas de trabalho também. Você acaba indo além do seu físico, além do seu psicológico e, né, toca a noite adentro. Aí é preciso muitas vezes eles tentarem fazer uma legislação para coibir isso e acaba prejudicando, como eu tinha falado ali atrás. Pela imperfeição, eles exageram na dose, né? E aí colocam leis que pesam muitas vezes em cima da gente, gerando multas, gerando penalidades, e aí a insatisfação de muitos. Como eu disse, reforçando mais uma vez, nós somos imperfeitos, então se torna complicado a gente equilibrar as coisas, né? E aí tem a lei agora pra gente, a cada 6 dias de trabalho tem que parar, o 7º dia tem que ser de descanso. E aí muitas vezes a pessoa chega no domingo, tem que parar, ou chega no sábado, tem que parar. E parar em qualquer lugar, muitas vezes te dá dor de cabeça, te dá dificuldade, né? Gera dificuldade pra muitos aí, então assim, tá sendo complicado. Eu preciso parar a cada 11 horas. Você vê que eu preciso colocar uma lei para segurar as empresas, para não escravizar os empregados. Mas aí entra aquela situação, talvez o empregado, para ele é benéfico isso. A ideia de trocar folgas com a empresa, ele trabalhar mais dias direto, descansando o que o corpo dele pede apenas, né? E deixando essas folgas aí para aproveitar com a família, ter um momento de lazer com a família, é benéfico para ele. E aí vem um legislador que está sentado atrás de uma cadeira lá no plenário, que nunca sentou atrás do volante aqui, e faz uma lei para tentar equilibrar as coisas, mas ele nunca passou por essa experiência aqui. Então a gente, como motorista, também tem que entender que ele também nunca passou. E ele não vai se colocar nessa situação aqui para experimentar as dificuldades para depois fazer uma lei. Ele é de outra classe social. Ele representa uma outra classe social. Ele está ali para governar todos, mas ele representa a classe social onde ele está incluso, onde ele faz parte. Então pode ter certeza que para a classe que ele representa, ele vai poder fazer leis que beneficiam essa classe, porque ele conhece a necessidade dele, não conhece a necessidade de quem está aqui. Então a gente tem calma também quando a gente fica irritado porque foi abordado por um policial muitas vezes, para questionar por que a gente está rodando tantas horas, por que a gente está rodando tantos dias, e querer penalizar. Você poder explicar para ele que você tem necessidades, conversar com ele olho no olho, sem ser agressivo, e tentar passar para ele a sua necessidade, né? Mas ele vai me multar. Sim, provavelmente ele vai. É o dever dele, a lei está ali para que ele cumpra, né? Às vezes ele nem concorde, às vezes ele está ali cumprindo com aquilo que foi programado para ele fazer. Está ali no código ali, ele tem que multar, ele vai multar. Claro que tem alguns que são mal intencionados, mas tem outros que não. Então, fazer o que, né? Mas o que quero deixar claro aqui é que em qualquer profissão, qualquer função, em qualquer parte do planeta governado por humanos, a gente vai ver situações que a gente não concorda, situações difíceis que a gente às vezes tem que passar por questões de interferência de outras pessoas. A gente não está sozinho no mundo. Às vezes eu falo assim, mas eu vou dirigir aqui a 150 por hora. Igual esses dias um colega carreteiro foi abordado aqui, foram fiscalizar e viram que além do efeito de substâncias influência, digamos assim, de influência psíquica, como rebite e outras coisas, ele estava andando, trafegando aqui com excesso
eixo. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. No caso aí, uma irresponsabilidade muito grande, porque ele tá ali com arma de destruição em massa. Ele pode gerar um acidente muito grave, como aquele engavetamento que foi aí no sul do país, né? E a gente vê coisas gravíssimas por conta da responsabilidade de algumas pessoas. Então a gente tem que segurar a onda, né? Quanto maior o veículo que você tem na mão, maior é a sua responsabilidade. Então, vamos respirar fundo, né? Resumindo, vamos respirar fundo e procurar ter um olhar mais crítico e ao mesmo tempo mais suave, para poder lidar com a situação sem ser a ferro e a fogo, beleza? Fica aí meu abraço a todos e vamos que hoje é domingão, né?